Então, agora podemos, então, iniciar. É um prazer recebermos aqui na Casa de Jeová orientação e instrução para adorarmos a Ele. Então, é um motivo de alegria para nós. Então, todos os que puderem fisicamente se pôr de pé, nós vamos entoar juntos um cântico de louvor a Jeová. É o cântico número 30, Meu Deus, meu amigo e Pai. E em seguida nós teremos uma oração nas palavras do irmão Jonatas. Jesus Cristo. Amém. Então, realmente é motivo de alegria poder estarmos reunidos para essa ocasião feliz na adoração pura de nosso Deus. Certamente são oportunidades que temos de enaltecer e de louvar nosso Deus pelo nosso canto, por nossas expressões de fé em nossos comentários, e também por nossas orações. Certamente nós teremos muita instrução de Jeová nessa noite. Quem que não sofre injustiças, não é? Todos nós sofremos. Agora é saber como lidar com as injustiças. Quando você precisa aconselhar alguém, usar a Bíblia para ajudar alguém que sofreu uma injustiça. Fique atento, então, que hoje nós saberemos como fazer isso. Temos tesouros da palavra de Deus que vai tratar disso, quando injustiças acontecem. Um outro ponto alto de nossa reunião também vai ser entender como podemos pregar de modo informal. Já que nós gostamos de fazer esse trabalho, então como isso realmente ajuda a aumentarmos nosso louvor a Jeová ao falar de forma informal com as pessoas. Certamente será um motivo de muita instrução para nós, e queremos estar atento. Vamos convidar, então, nosso irmão Lucas Alves, que vai proferir importante tema para nós.
quando injustiças acontecem. Demos atenção. Ao longo das últimas semanas, temos estudado o livro bíblico de Jó. E nesse período vimos o quanto que Jó, uma pessoa boa e temente a Deus, sofreu com injustiças de diversas formas. Ele perdeu todos os seus bens, seus filhos morreram, ele perdeu a sua saúde, pessoas que estavam em volta dele falaram palavras duras, pesadas para ele. E você, já foi injustiçado? Bom, no mundo imperfeito em que nós vivemos, a resposta da grande maioria para essa pergunta é sim. Talvez lhe tenham julgado mal por causa da sua aparência, condição social, raça, cor da pele. E talvez você tenha visto pessoas mais aparentemente serem bem-sucedidas nesse sistema de coisas. Bom, a lista de injustiças nesse mundo governado por Satanás, ela não tem fim. Mas e se alguém lhe perguntasse, Jeová já foi injusto com você? Jó sabia a resposta a essa pergunta e isso o ajudou a não perder a sua lealdade a Jeová. Bom, vamos buscar a resposta a essa pergunta aqui na Bíblia? Acompanhem comigo a leitura do texto de Jó, capítulo 34, versículo 10. Jó 34, 10. Aqui foram palavras de Eliú para o próprio Jó. Diz assim: Por isso, escutem-me, homens de entendimento. O verdadeiro Deus jamais faria o que é mal. O Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. Perceberam? Jeová jamais faria o que é mal. Jeová nunca faria o que é errado. Então, a resposta àquela pergunta, se Jeová já foi injusto com você, é não. Jeová nunca é injusto. Mas se estamos tão cercados de injustiça nesse mundo, por que podemos afirmar isso? Porque diferente dos humanos que sabem apenas o que veem, o que ouvem, Jeová sabe de tudo. Ele sempre sabe a verdade, pois pode enxergar os nossos corações. E isso possibilita ter julgamentos perfeitos, sem ser influenciado por emoções negativas. Jeová sempre vê o quadro completo. Mas aí você talvez se pergunte, se Jeová sabe de tudo, ele não erra nos seus julgamentos, será que ele não vê as injustiças que eu estou sofrendo? Querido irmão, não se esqueça, esse sistema de coisas iníquo, ele já está condenado. Mas e as pessoas que causam injustiças? Bom, para essas, Jeová está dando a oportunidade de ajustarem os seus caminhos. Mas se elas não mudarem o seu proceder, a Bíblia nos ensina qual será o fim delas. Vamos ler comigo agora o texto de Jó, capítulo 34, os versículos do 21 ao 26. Jó, capítulo 34, versículos 21 a 26. Diz assim: Pois os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. Não há escuridão, nem densas trevas, onde os malfeitores possam se esconder. Pois Deus não determinou um tempo para o homem apresentar-se perante ele em julgamento. Ele destrói os poderosos sem necessidade de investigação e coloca outros no lugar deles, pois sabe o que eles estão fazendo. Ele os derruba durante a noite e são esmagados. Ele os golpeia por causa da sua maldade num lugar onde todos podem ver. Que poder Jeová tem! Essas palavras, elas devem encher o nosso coração de alegria e esperança, mesmo quando estamos passando por situações difíceis, por injustiças. Os maus, os poderosos desse mundo, se acostumaram a viver uma vida sem consequências, a encobrir o que fazem de errado ou, de alguma forma, escapar dos resultados ruins de levar uma vida má. Mas, irmão, quando ver isso acontecer, lembre-se do texto que nós lemos. Jeová vê todos os passos. Os malfeitores não podem se esconder dele. Diferente da justiça humana, que perde às vezes anos em investigações, Jeová sabe tudo de forma imediata e destruirá os maus, não importa quão poderosos eles sejam. Atos maldosos serão punidos por Jeová no tempo certo,
e os que fazem a vontade de Deus poderão ver isso se cumprir. Não haverá fuga da mão justa e poderosa de Jeová. No fim do Armagedom, você olhará ao seu redor e para sempre não haverá mais maldade. O mal não estará lá, não haverá mais injustiça. Somente nosso Deus pode fazer isso se cumprir. Não se esqueça, Jeová já prometeu e isso é uma realidade. Mas qual é o resultado de não desenvolver fé nessas promessas de Deus? A Bíblia também nos responde essa pergunta. Vamos ler o texto de Jó, capítulo 35, os versículos 9 e 10. Jó 35, 9 e 10. Diz assim: As pessoas clamam sob o peso da opressão, clamam por alívio por causa do domínio dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus, o grandioso que me fez, aquele que faz com que se cantem cânticos à noite? Perceberam? Muitos hoje sofrem opressão, sofrem com o domínio dos poderosos. Mas mesmo assim, muitos não buscam o apoio na única pessoa 100% confiável, Jeová. E por não desenvolverem essa forte fé e não buscarem o apoio de Jeová, acabam se iludindo com falsas esperanças baseadas na política. Ainda outros acham que vale a pena lutar para consertar esse mundo, através de caridade, protestos, greves, reivindicações de direitos, melhorias. Mas será que a esperança dessas pessoas está baseada em algo real? Será que esse sistema tem salvação? Com certeza não. Mas o que pode nos ajudar a nós e a outros a manter uma visão correta sobre o futuro e ter uma esperança segura? Vamos ler agora o texto de Mateus 28, 19 e 20. Aqui vamos ver uma atividade que vai nos ajudar a manter o foco. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias até o final do sistema de coisas. Então, o que nós podemos fazer? Nessa matéria, nós temos até uma imagem. Então, assim como essa família, nós devemos estar empenhados, focados em pregar, ensinar as boas novas e ajudar outras a obterem um conhecimento exato da palavra de Deus. Querido irmão, não se distraia com as lutas travadas em busca da salvação desse sistema. Continue a mostrar o seu amor pelas pessoas por ensiná-las a verdade e lhes dar uma esperança real de viver um mundo livre de qualquer injustiça. Qual será o resultado disso? O versículo 20 ele fala: Jeová e seu Filho Jesus Cristo estarão conosco até o final do sistema de coisas, nos apoiando, nos dando forças. Então mantenha sua fé e esperança nas promessas de Deus bem fortes. Faça sempre o seu melhor na obra de pregar as boas novas do reino. Ajude outros a se tornarem amigos de Jeová. E tenha a certeza de que em breve viveremos felizes, em paz e sem injustiças para sempre. Muito obrigado, irmão Lucas. Apreciamos muito a forma como o irmão conduziu essa parte. Nos ajudou, nos incentivou, nos fortaleceu a continuar encarando essas situações que passamos de injustiça no poder do Criador Jeová. Agora vamos dar atenção, nosso irmão José Aleixo, com joias espirituais. Demos atenção a ele. Bem, irmão, chegou agora a hora da gente apreciar as belas joias espirituais que os irmãos encontraram na leitura dessa semana de Jó, capítulo 34 e 35. Para iniciar, irmão, vamos ler o texto de Jó, capítulo 35, versículo 7. Quem pode ler para nós, irmão? Aqui na frente, a Dona Maria, aqui na frente, por favor. Jó, capítulo 37, versículo 35, versículo 7. Se você for justo, o que dará a ele? O que ele receberá de você? Muito obrigado, Dona Maria.
O que Eliú quis dizer quando perguntou a Jó, o que Deus receberá de você? Lá atrás, a irmã, tua esposa aí. Então, Eliú, ele não quis dizer que Jeová ele dependia, né, da nossa adoração. Pelo contrário, né, é nós que dependemos de Jeová. Nós nos tornamos pessoas melhores, né? Nossas qualidades são melhores. Então, por isso que Jeová ele não depende da nossa adoração para ele se sentir completo ou se sentir mais forte. Então, Eliú ele não estava querendo dizer que os nossos esforços eram inúteis, pelo contrário. Obrigado, irmão. Vamos na próxima, então, pergunta. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana, irmãos? Aqui na frente a irmã Laís Mascarenha. Em Jó 34:7, quer dizer que quando Jó ele enfrentou zombarias de seus falsos amigos, ele considerou isso como dirigido contra ele em vez de contra Deus. Porém, aqueles homens, na verdade, estavam insultando a Jeová com o que eles falavam. Isso nos ensina a ter uma atitude diferente à de Jó. O cristão, quando insultado ou sofrer injustiças, pode se lembrar de que estão fazendo isso contra o próprio Jeová. E isso nos ajudará a lidar melhor com certas situações. Obrigado, irmã Laís. O irmão Carlos aqui na frente, por favor. Quando consideramos o Jó 34, 21 e 22, ali nos mostra uma pergunta que devemos fazer, né? O que vai deixar de existir quando o reino de Deus vier? Ali fala que Jeová ele vai eliminar os malfeitores. Não existirá lugar, ou trevas, lugar escuro, onde pessoas más possam se esconder. Jeová vai colocar ao fim a essa maldade que existe hoje. Pensar nisso me encoraja a continuar fazendo a vontade de Jeová e ajudando as pessoas a sair da escuridão. Muito obrigado, irmão Carlos. A irmã Evelyn Alves, por favor. Evelyn Alves. O texto de Jó 35, 12 e 13 diz que Jeová ele não responde nem ouve clamores vazios, ou seja, ele não escuta orações com pedidos fúteis, às vezes desejando mais do que se tem. E, principalmente, ele não escuta quando não estamos obedecendo a sua palavra. Com isso, eu aprendi que é importante avaliar a qualidade das minhas orações, se eu estou agindo conforme o que peço e conforme o que Jeová deseja, pois esse é um privilégio que eu não quero perder, ser ouvida pelo Criador mais amoroso do universo. Obrigado, irmã. A irmã Larissa também na frente. Então, no 34, 12, né? Então, Jeová, ele sempre faz o que é correto e direito. Então, ele faz isso porque, primeiro, que ele é santo, e segundo, porque o amor altruísta é a parte essencial da própria personalidade dele. Então, seria impensável Jeová ele agir de outra maneira. Obrigado, Larissa. O irmão Ricardo Gaudi. Ali em Jó 34, 35, Eliú diz que Jó fala sem conhecimento e suas palavras não demonstraram entendimento. Isso ficou bem evidente no diálogo entre eles, né? Porque até mesmo Jó achou que era Jeová que estava lhe causando, né, ali aquele sofrimento. Então esse texto me ensinou que antes de eu chegar a uma conclusão sobre determinado assunto, eu preciso conhecer e entender muito bem os fatos, para não falar sem conhecimento ou minhas palavras refletir falta de entendimento. Obrigado, irmão. O irmão Sérgio, aqui na frente, por favor. Existe uma verdade absoluta sobre Jeová, no versículo 19 do 34, que diz que ele não tem parcialidade a favor dos príncipes, nem favorece mais o rico do que o pobre. Tudo é trabalho das mãos dele. Então, para o serviço de campo, tirei proveito de falar com todas as pessoas, mesmo que alguns talvez aparentam ser difíceis de ouvir, de aceitar, às vezes a gente se engana, queremos dar testemunho para todas as pessoas. Obrigado, irmão. A irmã Maiana, aqui na frente.
Jeová, ele é o juiz de toda a terra. Então, no 35:14, diz que por ele ser assim, o juiz de toda a terra, nós precisamos esperar por ele ansiosamente, porque nossa causa jurídica está nas mãos dele. Só Jeová sabe a hora certa de agir e como agir. Então, a gente nunca deve tentar fazer justiça com nossas próprias mãos. Obrigado, irmão. A irmã Diolane também aproveita na frente, Paulo. O versículo 3 do capítulo 34 diz que o ouvido prova as palavras, assim como a língua saboreia a comida. Isso me fez lembrar que minhas palavras devem ser sempre temperadas com sal no modo de falar e que devem ser edificantes e não condenatórias, como a dos amigos de Jó. Obrigado, irmão. O irmão aqui na frente, Luiz Tomazelli. Também esse texto de Jó 34:3, que fala que o ouvido prova as palavras, eu lembrei lá de Timóteo, no capítulo 1, que Paulo fala sobre nos apegar ao padrão de palavras sadias. Então, que é a verdade que nós aprendemos. Então, à medida que nós ouvimos alguma coisa, nosso ouvido ouve e nossa mente logo vai comparar com o padrão de palavras que nós aprendemos na verdade. Então, isso nos ajuda a saber se vamos acreditar no que nós estamos ouvindo ou não. Isso é uma forma de provar as palavras que ouvimos. Obrigado, irmão. A irmã Thaís Gaudi. O 35:5 nos ensina que, assim como as nuvens são bem mais altas do que nós, da mesma maneira, o modo de agir de Jeová é muito superior ao nosso. Por isso, não nos cabe julgar o modo como Jeová age com as coisas, né? Como ele faz as coisas, mas sim obedecer e confiar que ele sabe o que é melhor para todos nós. Obrigado, irmão. A irmã Magali Monticelli. Jó 34:9, Eliú, ao descrever a Jeová, diz que Deus não age iniquamente, e o próprio poderoso não perverte a justiça, e acrescentou: Jeová não tem demonstrado parcialidade para com os príncipes, e não tem dado mais consideração ao nobre do que ao de condição humilde, porque todos eles são trabalho de suas mãos. Aprendi lendo esse texto que devemos ser gratos a Jeová, porque ele faz o que é perfeito em harmonia com o seu abundante conhecimento, sabedoria e amor, de todos os modos, em todas as ocasiões e com todas as pessoas. Muito obrigado, irmã. O irmão Edilson Santos. Capítulo 34, no versículo 7, quando ele diz que Jó ele estava engolindo a zombaria como se fosse água, como se fosse uma coisa prazerosa, né? Ou seja, ele se deixou levar pela provocação. E daí, então, ele teve falas irrefletidas, né? Se a gente olhar, por exemplo, o primeiro discurso de Jó, lá no capítulo 3, ele só faz lamentos, ele não fala, não fica se justificando, né? É do segundo discurso dele em diante que ele começa a se justificar. Então, por quê? Porque agora ele estava na companhia desses homens, né? Então, depois de ouvir esses homens fazer acusações, ele começa a se defender e fala coisas refletidas. O que nós aprendemos com isso? Não cair na provocação, né? Então, temos que tomar cuidado, seja no campo, na escola ou no trabalho. Obrigado, irmãos. Ô, irmão, muito obrigado por vocês preparar suas belas joias espirituais com a gente. Obrigado, irmão Aleixo, da forma como o irmão conduziu. Nós ficamos felizes aí de poder participar também. E também agradeço aos bons comentários e boas preparações que os irmãos fizeram. Vamos agora ouvir um estudante da nossa escola, o Vinícius Navarro, que vai fazer a leitura de Jó 35, do 1 a 16. Oi.
Eliú continuou dizendo: será que você está tão convicto de que está certo a ponto de dizer: sou mais justo do que Deus? Pois você diz: que importas para ti? Estou em melhor situação do que se eu tivesse pecado? Eu responderei a você e aos seus amigos: olhe para o céu e veja. Observe as nuvens, que estão muito acima de você. Se você pecar, como prejudicará ele? Se as suas transgressões se tornarem muitas, o que lhe fará de mal? Se você for justo, o que dará a ele? E o que ele receberá de você? Sua maldade afeta apenas um humano como você, e sua justiça, o filho de um homem. As pessoas clamam sob o peso da opressão, clamam por alívio por causa do domínio dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está o Deus, o grandioso que me fez, aquele que faz com que se cantem cânticos à noite? Ele nos ensina mais do que os animais da terra, e nos faz mais sábios que as aves do céu. As pessoas clamam, mas ele não responde. Por causa do orgulho dos maus, certamente Deus não ouve clamores vazios. O Todo-Poderoso não dá atenção a isso. Quanto menos quando você se queixa de que não vê. Sua causa jurídica está perante ele. Por isso, você deve esperar por ele ansiosamente. Pois ele não exigiu com ira uma prestação de contas, nem levou em consideração sua grande impetuosidade. Jó abre a boca em vão, sem conhecimento ele multiplica palavras. Obrigado, Vinícius. Gostamos muito, viu, da sua leitura. É uma leitura muito boa. Parabéns. Hoje nós estamos observando você tentar aplicar essa lição 10, né? Melhore. É mudar o volume, mudando assim as emoções, né? Dando sentido da emoção. E nós percebemos que você fez isso. Nas perguntas iniciais que você começou a fazer, né? Mostrando ali emoção. Uma dessas formas também é alterar o ritmo, não só o volume, mas o ritmo, né? Quando nós queremos dar mais empolgação no que nós estamos contando, né? E foi muito bom, viu? Continua assim, hein? Gostamos muito da sua participação. Até uma próxima participação. Obrigado, Vinícius. Vamos agora, então, iniciar Faça Seu Melhor no Ministério. E vamos ver agora essa parte, iniciando uma conversa de casa em casa, oferecendo estudo bíblico. Está a cargo da irmã Ana Hashimoto e a sua ajudante, a irmã Alzira Santos. Temos atenção. Bom dia. Todo início de ano, as pessoas pensam sobre o futuro, fazem planos. Você já parou para pensar em como Deus gostaria que fosse o nosso futuro? Eu posso ler para você um versículo bem animador? Olha, eu estava de saída, mas o meu compromisso foi cancelado, então eu vou ouvir sim, eu gosto de assunto bíblico. Ah, que bom. O texto que eu escolhi é Jeremias 29:11. Se quiser, você pode acompanhar aqui comigo, olha. Pois eu sei muito bem o que tenho em mente para vocês, diz Jeová. Quero que tenham paz, não calamidade. Quero dar a vocês um futuro e uma esperança. Então, esse texto nos mostra que, assim como um pai amoroso, Deus quer nos dar um futuro com paz, esperança. O que você acha? Não é bom isso? A propósito, meu nome é Ana Maria. E o seu? O meu é Alzira. Eu acho que sim, né? É um texto muito bonito e com certeza vai acontecer e vai ser muito bom, porque é Deus que está prometendo, né? Isso. Eu tenho aqui comigo essa revista. Ela fala um pouquinho mais sobre isso. Olha, seja feliz para sempre. Ela é um pequeno curso bíblico, né, onde nós podemos aprender um pouco mais sobre Deus e nos achegar mais a Ele através da Bíblia. E na lição 2, aqui, a Bíblia pode nos dar esperança. Tem um quadro aqui que fala um pouquinho mais sobre esse paraíso que Deus promete. Nós podemos ler juntas semana que vem, nesse mesmo horário. O que acha? Olha, Ana, a minha vida é muito corrida, né? Você me encontrou aqui mesmo, foi por acaso. Olha,
Então, olha, qual dia, horário e onde é melhor para você, então, para que a gente possa ver essa revista? Olha, eu gostei muito. Olha, um dia bom para mim é no sábado, às 5h. E seria melhor lá no meu escritório mesmo, porque daí a gente ia ficar mais à vontade. Ah, entendi. Olha, eu consigo fazer, sim, uns ajustes nos meus horários, e aí nós podemos, então, marcar no sábado, à tarde, no seu escritório. Eu vou deixar com você o meu WhatsApp e você me passa, então, o endereço do seu escritório e no sábado eu estarei lá, tá bom? Combinado, então, Ana. Agradecemos a participação da irmã Ana, da irmã Alzira. Foi muito bom ver como que a irmã aplicou, né, essa parte do ame as pessoas, né, que é a lição 10, parágrafo 3, ponto 3, tentar deixar o estudo, né, dar uma mudada na nossa rotina para poder atender os horários e o dia melhor para a pessoa, né? Então, ficou bem claro aqui, né? A gente percebeu que a irmã teve que trocar o dia, o horário, né? E vai se esforçar em ir lá. Foi muito bom, viu? E é assim mesmo que precisamos fazer, né? Para conseguir aumentar nossos estudos, né? Vamos passar, então, agora, iniciando conversa, a irmã Mayla e a irmã Milka, nesse testemunho informal, vamos ver como elas vão mostrar. A Mayla vai mostrar para uma pessoa que tem filhos pequenos como encontrar assuntos para os pais no jw.org. Demos atenção. Que linda! É sua filha? Sim, eu trouxe ela para brincar um pouco, sair de casa. Tá difícil de controlar o que ela vê na televisão. Ah, eu imagino. Deve ser difícil criar os filhos hoje em dia, né? Tem tanta coisa ruim acontecendo e o mundo parece que está cada vez pior, não é? Realmente. Eu faço tudo o que eu posso para dar a melhor criação para ela, para ser uma boa mãe, mas é complicado. Eu queria encontrar conselhos que ajudassem de verdade. Desculpa, eu esqueci de perguntar o seu nome. É Milka. E o seu? O meu nome é Mayla. Então, Milka, eu queria te mostrar um conselho bíblico que eu vi esses dias e que trata exatamente do assunto que a gente está conversando. Está no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1 até o 4. Eu estou com a minha Bíblia aqui, aí você pode ler para a gente? Claro. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender sabedoria e disciplina, para entender declarações profundas, para obter a disciplina que dá entendimento, justiça, bom critério e retidão, para dar prudência aos inexperientes, para dar conhecimento e raciocínio aos jovens. Isso mesmo. Então, Milka, nesse versículo, nós vemos que podemos aprender a sabedoria, a disciplina e o entendimento, e que isso dá prudência aos inexperientes. Eu nunca tinha pensado nisso. A Bíblia parece ser tão antiga e desatualizada, mas eu achei muito interessante. E você tinha dito que procura orientações para ser uma mãe melhor, não é? E a Bíblia, ela pode te ajudar. Eu sou testemunha de Jeová e nós temos um site, o jw.org. Eu vou te mostrar aqui no meu celular, ó. Depois que você entra no site, você clica aqui no cantinho, entra em ensinos bíblicos e escolhe a seção casamento e família. E aqui a subseção criar filhos. E aqui tem uma variedade muito grande de lições que podem te ajudar, como elogiar os filhos, como ensinar seu filho a ser mais humilde e outros assuntos. Nossa, que legal! Eu vou dar uma lida nesses artigos depois para ver como eu posso melhorar. E você disse também que estava preocupada com o que a sua filha vê na TV, não é? Sim. E esse site ele também pode te ajudar. Voltando aqui, na aba para crianças, tem muitos vídeos. E eu acho que a sua filha vai gostar muito dessa série aqui, ó. Torne-se amigo de Jeová. Esses vídeos, eles mostram o Pedrinho e a Sofia. E algumas situações que podem ensinar lições importantes. Sobre como dividir, ó. Como ser limpo e organizado, dizer por favor e obrigado, falar a verdade e, muito importante, obedecer aos pais. Vamos ver um vídeo? Ele é bem rapidinho. Uhum. E aí, o que você achou? Eu amei. Eu já vou procurar aqui no meu celular para mostrar para a Mirella depois. E olha, o site ele tem muitos outros vídeos, muitas matérias e sobre muitos assuntos.
O que você acha da gente conversar sobre ele em outro momento? Com certeza, me passa o seu número. Ah, eu passo sim, aí a gente combina certinho. Obrigado, Maila, irmã Milka. Apreciamos muito a sua participação também, viu? Gostamos muito de como aproveitou o testemunho informal, né? Como criou ali uma conversa, né? Isso que nós precisamos fazer, assim como Jesus fez, né? Ele ficou observando a mulher no poço e criou uma pergunta para começar. E nós percebemos que você fez isso. Você passou a observar que ela tinha uma criança, né? Então, uma mãe, ela tem, logicamente, já vem no pensamento, as preocupações que um pai tem, que uma mãe tem, né? Então, muito bom, é isso que nós precisamos fazer. Aqui no livro Ame as Pessoas, nessa brochura, nós temos aqui na lição 1 e o ponto 4, é isso mesmo, como ser observador, né? Então, prestar atenção para poder iniciar uma conversa com a pessoa. Queremos agradecer a participação, tá bom? Até uma próxima vez. Vamos agora passar a Fazendo Discípulos. Vamos ouvir a irmã Vanessa, presenciar a irmã Vanessa junto com a irmã Caroline, que vai fazer essa parte para nós. Carol, aqui de acordo com o ponto 5, como que as religiões falsas não mostram o amor de Deus? Por afastar as pessoas de Deus, e uma das piores maneiras é de elas fazerem isso por apoiar a guerra. Isso é bem triste, né? Vamos ver um exemplo disso no vídeo? Percebeu aqui o que muitas religiões fizeram durante a Segunda Guerra Mundial? Quase todas as religiões organizadas, elas enviaram seus membros para a batalha. E o resultado foi que membros da mesma religião mataram uns aos outros. Verdade. E o que você acha disso que elas fizeram? Eu achei que é algo horrível. E sim. E Jeová, ele deixa claro qual deve ser a nossa atitude em relação às guerras. Vamos ver na Bíblia? O texto de João 13, 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Amem também uns aos outros. Por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Obrigada, Carol. Então, que qualidade que identifica os discípulos de Jesus? O amor. Exato. E será que em uma guerra tem como demonstrar amor pelos adversários? Não. Tirar a vida de alguém é o oposto de demonstrar amor. Realmente é impossível. Um pouco mais à frente, no capítulo 17, versículo 16, tem outro princípio. Vamos ver? Eles não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. Obrigada. Então, aqui, Jesus disse que nós não devemos fazer parte do mundo. Então, qual que deve ser a nossa atitude em relação às guerras? Nós não devemos participar delas. Muito bem. Então, já que Jeová quer que nós sejamos neutros, como você acha que ele se sente quando as religiões se envolvem em guerras? Olha, eu acho que ele fica muito triste em ver tantas mortes. Mas em muitas guerras fica bem claro quem está errado. Então, nesses casos, Deus também não apoia o lado certo? Interessante a sua pergunta. Mas vamos refletir um pouquinho no que a gente já estudou. Quem promete que irá acabar com todos os problemas no futuro? Jeová. Muito bom. E será que Jeová usará homens para acabar com esses problemas? Não, ele vai fazer isso por meio de Jesus. Exatamente. Então, o que você acha que Jeová pensa quando ele vê homens tentando tomar a frente dele e resolver essas questões por conta própria? Pensando bem, essa atitude é bem arrogante, né? Então, os dois lados estão errados. Tem razão. Fora que, independente da causa, os dois lados acabam matando pessoas inocentes. Então, se Deus não apoia nenhum dos lados, que atitude as religiões deveriam ter? Elas não deveriam se envolver. É verdade. Então, por esse e por outros motivos, as religiões falsas acabam, além de afastar as pessoas de Jeová, sendo culpadas por muitas coisas ruins. Consegue citar alguma outra coisa que as religiões falsas fazem que não mostram o amor de Deus? Olha, uma das coisas que eu acho é por exigir pagamento de dízimo.
de pessoas pobres, né? Elas quase não têm dinheiro e ainda precisam fazer pagamentos à igreja. É muito bem colocada essa situação, infelizmente isso acontece muito. Agora, essa imagem aqui no livro resume bem esse ponto 5 que a gente considerou. Percebe aqui algumas formas que as religiões falsas têm promovido a guerra? Aqui mostra vários eventos, né, da história que a religião estava envolvida. Os líderes religiosos aqui abençoando, orando, e isso em diversos países, né? Então, não é um caso isolado, é bem recorrente no mundo todo. Muito bem, esse que é o ponto. Agora a gente vai ver o ponto 6, que vai mostrar como Jeová quer ajudar as pessoas a enxergar a verdade. Muito bom. Agradecemos a irmã Vanessa, a irmã Carol por a parte. Gostamos muito, viu, da forma como a irmã apresentou, né, como você raciocinou com perguntas, né? A pessoa começou a ter uma variação, né, no pensamento, a irmã já foi fazendo perguntas para ir corrigindo. Ficou muito bom, viu, Vanessa? Parabéns. Nós vimos que você estava passando nessa parte da lição 11, do Ame as Pessoas, simplicidade, no ponto 3, né? Não fale demais. E é uma coisa que é um laço que todos nós acabamos incorrendo, né? Quando citamos um texto da Bíblia, muitas vezes nós queremos explicar todas as variações, aplicações do texto que nós já vimos na Sentinela durante esses anos. Isso vai ajudar? Não, não vai, só vai atrapalhar. Então, nós precisamos pegar uma linha, que é a linha que está lá no parágrafo, e se apegar a ela. E foi muito bom, nós percebemos que foi isso que você fez. Parabéns, viu? Queremos agradecer a boa participação de vocês. Vamos, então, agora, entoar juntos, para iniciar a reunião Nossa Vida Cristã, nos pôr de pé e entoarmos juntos o Cântico 58, Procuramos os Amigos da Paz, baseado em Lucas 10, 6.
Muito bem. Estou iniciando agora a nossa vida cristã com esse cântico tão apropriado para iniciarmos essa reunião. Você gosta de pregar a palavra de modo informal? Que bom. Então, dê consideração, por favor, ao irmão João Alves, que vai detalhar esse assunto para nós. Alguém disse que só de pensar que ter que pregar para alguém, fica com as mãos suadas, né? Eu acho que todos nós passamos por isso. Acho que não tem ninguém aqui que saiu já 100 por hora, né? Começou devagar e foi se adaptando ao território, né? Com seu instrutor. E, de repente, está aí, pregando, já não tem mais tanto temor assim. Bem, agora nós estamos falando sobre o medo de pregar de forma informal, né? Às vezes, de porta em porta é fácil, porque as pessoas já, quando olham para nós, já sabem, duas testemunhas de Jeová. Eles dão até outros nomes, né? Mas são de cara, já sabem. Então, isso nos dá coragem, né? A gente chega lá e abre a Bíblia e fala. Mas e de modo informal? Nós temos uma imagem, se puderem colocar, então, de uma jovem, né, que está dando testemunho informal. Agora, será que o testemunho informal ele é igual ao testemunho formal? Claro que não, né? O testemunho informal ele cabe em todas as ocasiões, no trabalho, como nós vimos na imagem, no coletivo, né, no ônibus, no consultório, na feira, no açougue. Onde tiver fila e gente, nós temos oportunidade de falar com as pessoas. Agora, diferente do testemunho de casa em casa, que nós vamos já direto ao ponto, porque as pessoas, às vezes, estão até apressadas, ocupadas. O testemunho informal, nós temos que esperar a pessoa dar uma chance para nós falarmos. E pode ter certeza, qualquer pessoa, qualquer lugar, vai dar uma chance para nós falarmos para ela, com respeito às boas novas, né? A situação do mundo, uma doença, dependendo do lugar onde você está, vai ser ainda mais fácil. Então, imagina o consultório médico, né? Qual é o assunto? Doença, né? No mercado, qual é o assunto? O preço do alimento. Então, você vai ter oportunidade muito para dar o testemunho. Agora, o que nós temos que estar, como diz aí a carta de Paulo a Timóteo, Paulo aconselhou a Timóteo, faça isso, né? Urgentemente. Então, urgentemente, conforme a tradução, é estar preparado, né, para fazer isso. Não é algo que na hora lá eu dou um jeitinho, não. Estar preparado para dar o testemunho, né? Quando a pessoa fala sobre no consultório sobre a doença, o que nós já falamos, né? Olha, a Bíblia já promete que no futuro as coisas irão ser diferentes, né? Deus vai acabar com todas as doenças, né? Se estivermos como nós vimos aqui na demonstração, né? Se você estiver com o celular, a Bíblia disponível, fazer então a apresentação. E pode ter certeza que todas as vezes as pessoas vão dar chance para nós falar. Nós temos que estar preparados. O Salmos 71:8, falando sobre, trazendo isso à nossa atenção, ele fala que a minha boca está cheia do teu louvor, e o dia inteiro eu falo do teu esplendor. Então, nós temos que estar preparados, né, para fazer as coisas do modo como
como Jeová espera. Às vezes até no carrinho, né? Chega alguém lá, você não está preparado para apresentar uma revista que está sendo exposta ali no carrinho. Como que você vai poder ajudar a pessoa a entender o assunto? Não é mesmo? Então, nós temos que estar preparados. Minha boca, minha mente, meu coração tem que estar refletindo aquilo que Jeová, o que nós queremos, ou gostamos de falar de Jeová. Até tem uma pergunta aqui, né? Que coisa vocês gostam de falar de Jeová a outras pessoas? Alguém tem um assunto específico assim que gostaria de relatar? Irmão Valdecir? Eu, particularmente, eu amo dar testemunho informal, como eu contato muitas pessoas no dia a dia, e muitas pessoas sempre estão correndo, né? Apressado. Aí começou, desculpa de não me atender. Eu sempre começo com essa palavra, né? Eu tenho a eternidade no coração. Aí chama a atenção das pessoas com quem eu vou conversar, e a gente entra no assunto sobre a Bíblia, sobre o que Jeová vai fazer por nós, da vida eterna, e sempre são conversas maravilhosas, tanto na fila do supermercado, isso já aconteceu em vários lugares. Alguém mais tem assim algo que gosta de falar de Jeová de forma... irmã Milka? Eu, particularmente, amo falar sobre o fim do sofrimento, né? Ler Apocalipse, lá 21:4, que fala que Jeová vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Gosto muito de entrar nesse assunto. Irmão Sander? Eu gosto de falar para as pessoas que o sofrimento, essas coisas que nós estamos passando e vendo, não é culpa de Deus. Né? Que eu mostro que a vontade de Deus é acabar com todas essas coisas. E aí eu leio o texto de Isaías 33:24 ou Apocalipse 21, 3 e 4. Obrigado. Irmão Gustavo? Eu sempre, quando tenho oportunidade, eu falo com as pessoas sobre o inferno de fogo e o céu e a esperança terrestre, que é algo que mudou a minha vida depois que eu conheci a verdade. Muito bem. Acho que todos têm um assunto, né? Eu também tenho, mas não vou falar, né? Mas está dentro dos padrões que nós aprendemos de Jeová, né? Dá resultados fazer isso? Bem, nós iremos assistir um vídeo agora de um irmão que deu um testemunho informal e ajudou uma grande quantidade de pessoas. Depois nós iremos comentar sobre esse vídeo, né? Então vamos assistir o vídeo. Mais de 40 anos atrás, vários irmãos da região de Montreal foram convidados para ajudar com algo inédito que estava acontecendo. Um pioneiro especial que servia ali na época disse que umas 1000 pessoas, todas da mesma igreja, queriam estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. E tudo isso por causa de um testemunho informal. A história começa assim. Um dia, um irmão chegou para mim e contou uma experiência que ele teve com um colega de trabalho. O homem era responsável por um pequeno grupo religioso e o irmão tinha conseguido dar testemunho informal para ele. O homem aceitou um estudo bíblico e queria convencer os outros membros da sua igreja a também estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Acontece que aquele homem tinha certa influência na igreja. Então ele conversou com os membros da igreja sobre o que o irmão tinha conversado com ele e os convenceu de que eles precisavam entender melhor da Bíblia. Muitas pessoas souberam disso, porque foi algo impressionante. Eu ouvi dizer que umas 1000 pessoas queriam estudar a Bíblia naquela ocasião. Não tinha irmãos suficientes para dirigir todos aqueles estudos. Então foram formados grupos de 10, 12, 15 pessoas
e os estudos eram dirigidos nos salões do reino, 1 ou 2 vezes por semana. Era uma pergunta atrás da outra. Todos faziam perguntas. Mas todas as perguntas eram respondidas na Bíblia de forma lógica. Um versículo explicava o outro. Nós vimos que a Bíblia como um todo podia explicar qualquer assunto. No começo, 2 ou 3 famílias estudavam juntas. Eles respondiam na Bíblia. Aquilo me deixou impressionada, porque eu não sabia nada da Bíblia. Eu pensava, a Bíblia fala sobre esse e aquele assunto. Era tudo novo para mim. Só os pais estudavam, os filhos não. Depois de aceitar o que aprendíamos, a gente passava para os nossos filhos. Todos eram bem comportados à mesa. As crianças ficavam quietinhas com o livro Verdade e a Bíblia na frente delas. No salão do reino, elas ficavam sentadas ao lado dos pais, sem se mexer, prestando atenção ao que estava sendo dito. Eu era jovem quando eles começaram a assistir às reuniões, mas me lembro muito bem. Muitos tinham a minha idade. Eu via eles como futuros amigos. Era emocionante. A primeira reunião que eu assisti foi aqui em Laval. Essa reunião me ajudou muito a tomar posição, começar a servir a Jeová e fazer da verdade o meu modo de vida. Quando eu era jovem, eu tinha muito medo da morte. Foi um alívio saber que nós não sofremos quando morremos. A morte é como um sono. As ambições que eu tinha antes, que eu podia ter conseguido, ficaram em segundo plano. Agora eu queria ter uma vida simples, andar com a organização e criar meus filhos na verdade. Hoje, esses irmãos ajudam muito a organização em várias áreas, cuidando de grandes responsabilidades. Meu pai sempre se esforçou para dar o exemplo para os filhos, e isso me marcou muito. Hoje eu tenho o privilégio de servir com minha esposa no Betel do Canadá. Eu tinha 8 anos quando minha família começou a assistir às reuniões. Eu tenho boas lembranças de como a congregação se preocupava com a gente e cuidava da gente. Com 15 anos, eu comecei a ler e estudar a Bíblia todo dia. A partir daí, eu sabia o que eu queria fazer da minha vida: servir a Jeová no tempo integral. Eu acho que Jeová viu o que tínhamos no coração. Jeová nos ajudou muito. Não tem nada melhor do que isso. A gente nunca teria saído daquela situação sozinhos. Mas Jeová deu um jeito de encontrar os que tinham disposição correta. Um simples testemunho informal mudou a vida de muitos. Os irmãos podem se expressar, né, à vontade. Então, a primeira pergunta é: como o testemunho informal ajudou mais de 200 pessoas a encontrar a verdade da Bíblia? Como? O irmão Alan? Como nós vimos, um irmão deu um testemunho informal para um homem, só que esse homem ele era uma pessoa muito influente na sua igreja. E esse homem ele conseguiu convencer os outros integrantes de que eles precisavam entender melhor a Bíblia. O resultado é que cerca de 1000 pessoas começaram a estudar a Bíblia em grupos no Salão do Reino. Veja só, né? Dá resultados. Como aprender a verdade mudou a vida dos ex-membros daquela igreja? A irmã Miriam. Então, uma irmã aprendeu a verdade sobre o que acontece depois da morte. Um irmão ele trocou alvos materiais por alvos espirituais. E muitos ensinaram a verdade aos seus filhos, né? Inclusive alguns tendo responsabilidades na organização. E isso tudo graças ao testemunho informal. É isso mesmo, né? Alguém quer comentar ainda
Irmão Renato? Interessante que o vídeo mostrou que até os pais transmitiam isso aos filhos, né? Aos seus filhos, que também frequentavam a igreja. Então, mostrou bom testemunho, os filhos se comportavam dentro do salão do reino e eram exemplos, então, para outros. Isso mesmo, né? Agora, a próxima pergunta. Por que o amor pelas pessoas nos motiva a dar testemunho informal? Por quê? O irmão Carlos? Porque a maioria dessas pessoas nós não encontramos em casa. Elas estão no seu trabalho, nas escolas, nas feiras e assim por diante, né? Então, no amor, esse amor a elas deve nos motivar a aproveitar as oportunidades, além disso, para falar sobre Jeová. Obrigado, irmão Carlos. Mais alguém? Nessa pergunta, porque é uma demonstração de amor, né? Talvez seja a única maneira que ela tem de ouvir a verdade, né? Imagine alguém que é super ocupado, né? Até mesmo, às vezes, o médico, né? Que você vai lá fazendo uma consulta e ele nunca vai atender a porta da casa dele, com certeza. Só se ele tiver com o cachorro lá fora, né? Daí a gente passa por ele e nem fala nada, né? Domingo pela manhã. Então, talvez seja a única oportunidade que ele vai ter. Lembra daquele homem que morreu ao lado de Jesus? Talvez foi a última oportunidade que ele teve de aprender sobre a verdade, né? E isso aconteceu. A Roberta está levantando a mão. Roberta. Uma situação que eu lembrei foi como o meu pai, né, aprendeu a verdade. Ele viveu grande parte da vida morando numa casa em que o andar de baixo era um comércio e o de cima a casa. Então, ele não tem muitas lembranças de ter sido contatado em casa por testemunhas de Jeová, porque a casa ficava no andar de cima, né? Não tinha como acessar. Embaixo era uma loja. Então, ele foi, sim, contatado de uma forma informal, né? E não de casa em casa. Então, isso nos faz pensar, né, a importância que a gente pode dar para esse trabalho. Isso mesmo, né? Então, a importância de nós termos o cartão JW, né? Com a gente. Às vezes, a gente não usa, né? Muito poucas pessoas usam, irmãos usam isso aqui, né? Mas é uma ferramenta super importante, né? Aqui você vai colocar o seu telefone, seu contato, né? Para a pessoa te procurar quando depois daquela conversa, porque às vezes você conversa com ela e vai embora, né? E ela depois fica procurando, né? Aonde que eu vou encontrar essa pessoa, né? Infelizmente a mídia não fala a verdade e também não dá importância à religião. O ensino secular muito menos, né? Fala a verdade. Então, a única oportunidade, talvez, que você tem de conversar com aquela pessoa, né? Rapidinho, no consultório, no trabalho, enfim. Talvez seja essa a única chance que ela vai ter de ouvir a verdade. E na sua opinião, por que o testemunho informal funciona tão bem para ajudar as pessoas a conhecer a Jeová? Bastante mãos. Vamos deixar a irmã Laís Alves. Então, primeiro por esse motivo, porque acaba alcançando pessoas que não seriam alcançadas no testemunho de casa em casa devido à rotina. E um outro motivo também que eu acho é pelo modo como é feito, que é uma forma mais descontraída. Então, às vezes, esse tipo de abordagem é mais interessante para algumas pessoas do que a abordagem de casa em casa, em que ela está, às vezes, mais ocupada ou mais não está a fim de receber ninguém. E aí, dessa forma mais descontraída, encaixando um testemunho, ela consegue ouvir e dar atenção. Isso mesmo. Irmã Vilma. Como nós vimos, né, o testemunho informal,
Ele começa com uma conversa normal, supermercado, né, numa fila, num ponto de ônibus. Então, muitas vezes é a outra pessoa, né, a pessoa que nós falamos, é que começa com a conversa. Então, fica mais difícil ela rejeitar, porque a gente transforma aquela conversa num testemunho. Então, fica mais fácil e para a pessoa até mesmo ouvir. Isso mesmo, né? Irmã Rafaela? E o testemunho informal também, muitas vezes, envolve pessoas do nosso cotidiano, né, que fazem parte, muitas vezes, da nossa rotina. Pessoas do trabalho, da escola, ou até mesmo do prédio onde a gente mora. E aí a gente já tem um certo grau de relacionamento com essas pessoas, então fica muito mais fácil, muitas vezes, a gente iniciar uma conversa e essas pessoas nos ouvirem, né? Por isso a importância de aproveitar também essas pessoas, até mesmo parentes não cristãos. Isso mesmo. Nunca pense, irmãos, que todas as pessoas nos conhecem e sabem sobre a verdade, né? A gente fala, você já recebeu testemunho na casa dela. Não pense assim. Se você pensar assim, você nunca vai dar um testemunho informal. Aproveite todas as oportunidades que surgirem, mesmo que você ache que não vai dar resultado, né? Conversa, né? Como nós vimos aí esse exemplo nesse vídeo, os resultados não dependem de nós, né? Dependem de Jeová. Obrigado, irmão João, pela explanação dessa matéria importante e como podemos continuar dando testemunho informal, né? Ajudando mais pessoas. Vamos agora passar ao estudo bíblico de congregação. Esse está a cargo do irmão Darcy Galdereto. Demos atenção a ele. E nós podemos dar testemunho informal para chegarmos a um testemunho cabal. Então, o estudo de hoje vai trazer atenção. Um dos meios que nós podemos fazer isso é aprender dos servos de Jeová, personagens bíblicos. Nós já aprendemos na semana passada sobre Pedro. E os irmãos provavelmente conheceram mais detalhes de Pedro. Nós vimos ali sobre sua família, sobre a fé dele. Aprendemos que somos imperfeitos, que até mesmo, embora Jesus o escolheu, pecou, nós erramos. E aprendemos um ponto interessante, né? A chama da verdade continuou no seu coração, porque assim que ele teve a oportunidade, ele aceitou o convite de Jesus. E agora vamos aprender sobre João. Está na página 33 do livro, e vamos entender um pouco mais sobre a vida de João e entender melhor como nós podemos seguir os exemplos desse personagem, desse apóstolo, e até mesmo imitá-lo na medida do possível, como nós vamos ver aqui. Muito bem. Vamos contar com a leitura do nosso irmão Samuel, de Bessa, e nós vamos fazer aqui parágrafos, né? Cada parágrafo vamos ler e poder depois os irmãos poderem participar e comentar. Vamos ouvir então a leitura do primeiro parágrafo. O apóstolo João era um dos filhos de Zebedeu e irmão do apóstolo Tiago. Parece que sua mãe era Salomé, possivelmente irmã de Maria, mãe de Jesus. Dessa forma, João podia ter sido parente de Jesus. Pelo visto, a família de João tinha uma boa condição financeira. O negócio de pesca de Zebedeu era suficientemente grande a ponto de ele ter empregados. Salomé acompanhava Jesus, realizava tarefas para ele quando ele estava na Galileia, e quando ele morreu, ela comprou aromas para passar no corpo dele, como parte do processo de sepultamento. Pelo visto, João tinha sua própria casa. Vamos ler o livro de Marcos, capítulo 1, versículo 20. Podemos ter aí um leitor, uma leitora, para ler para nós. No meio, a irmã Larissa, por gentileza.
e sem demora ele os chamou. Então eles deixaram seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados e o seguiram. Muito bem, obrigado, irmã Larissa. Vamos aqui fazer algumas perguntas. A princípio, quem era a família imediata de João? Quem era a família dele? Quem ele tinha na sua família? Quem era da família de João? Irmão Jonatas? Ele era um dos filhos de Zebedeu, irmão do apóstolo Tiago, e, a que tudo indica, a sua mãe era Salomé, que era irmã de Jesus, irmã de Maria, mãe de Jesus. Muito bem, excelente. E qual era a condição financeira deles? O irmão Sérgio? O texto lido de Marcos 1:20 mostra que ele tinha empregados. Então, para um trabalho de pescaria, então certamente ele tinha, o negócio de pesca dele era bem grande, era uma situação financeira boa. Excelente, muito bem. Até o finalzinho do parágrafo também falou que é provável que ele tenha o quê? Que talvez não era algo muito comum, mas no finalzinho do parágrafo falou que, mostrando a condição financeira dele, aqui na frente. Aí, Sinira. Que ele tinha sua própria casa, porque Jesus, antes de morrer, pediu, né? Falou para sua mãe, esse é seu filho, e falou para João que ele cuidasse de sua mãe, e ele levou a mãe de Jesus para a casa dele, então mostrando que ele tinha uma casa. Excelente. Com isto em mente, já que a situação financeira deles era boa, o que nós podemos entender aí de Marcos 1:20 com respeito a Salomé? Com respeito a Salomé, o que nós podemos entender? Já que eles tinham uma condição boa, né? Quem era ela, né? O que ela fazia? Trabalhava também para ganhar dinheiro? Situação financeira eram boas, né? Lá no fundo, a irmã, esqueci, a Magali. Obrigado, João. Nós vimos que Salomé, ela acompanhava Jesus, né? Porque provavelmente tinha uma vida financeira bem equilibrada. Ela acompanhava Jesus, né, na Galileia, e até mesmo mostra que quando ele morreu, ela comprou aromas para passar no corpo dele. Isso, muito bem. Então, nós estamos começando a entender que, embora era uma família razoavelmente bem de vida, mas vamos ver que a espiritualidade não estava em segundo plano. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 2. João foi um dos discípulos de João Batista. Provavelmente era ele que estava com André quando João Batista olhou para Jesus e disse: "Vejam o Cordeiro de Deus." Depois dessa ocasião, João, filho de Zebedeu, pelo visto acompanhou Jesus até Caná, onde testemunhou o primeiro milagre de Jesus. A forma vívida e a riqueza em detalhes com que João descreve as atividades posteriores de Jesus em Jerusalém, Samaria e na Galileia indicam que ele também testemunhou esses acontecimentos. A prontidão com que João, assim como Tiago, Pedro e André, abandonou suas redes de pesca, seu barco e seu meio de vida quando foi convidado a ser seguidor de Jesus, comprova a fé que João tinha. Vamos ouvir a leitura de João, capítulo 1. João, capítulo 1, e o versículo 34, 35, 36 e 40. Quem quer ler para nós? Vamos ouvir aqui na frente, a irmã Laine. No dia seguinte, João estava novamente ali com 2 de seus discípulos, e ao ver Jesus caminhando, disse: "Vejam, o Cordeiro de Deus." André, irmão de Simão Pedro, foi um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus.
40? 40. Já leu? Que rápido, hein? Muito bem. Vamos então à pergunta, né? Qual era a espiritualidade de João? Qual era a espiritualidade dele? Era um homem espiritual? Irmã Francisca? Então, a prontidão com que ele abandonou as redes, o barco e o seu modo de vida para seguir Jesus, mostra que ele era um homem de grande fé. Isso, excelente. Muito bem. Ainda o irmão Edilson. Nós vemos pelo relato que até ali ele seguia João Batista, né? Após João Batista indicar esse é o Cordeiro de Deus, aí ele volta com Jesus para Galiléia, mas daí passa-se um bom tempo. Ali na Galiléia ele vê, né, lá em Caná, ele vê Jesus realizar ali o primeiro milagre e tudo, né? Mas ele volta para o negócio de pesca, passa um bom tempo, aí é que acontece aquilo que nós lemos lá em Marcos 1:20, né? Onde Jesus chama eles e tira eles da pesca para ser trabalhadores de tempo integral, né? Então passa-se um bom tempo, mas de fato a condição espiritual dele já era boa, ele era um discípulo de João Batista. Isso, excelente. O que nós podemos aprender com isso, irmãos? Qual é o proveito que podemos ter, conhecendo um pouco sobre a vida de João e agora a espiritualidade dele? O que nós podemos ver, irmão Gabriel? Jesus ele já sabia, né, que uma condição financeira elevada tornava-se mais difícil de uma pessoa servir a Jeová, né? Tanto que ele usou a hipérbole, né, falando sobre o camelo. E isso acontecendo mais ainda naquela época, né? E João, conforme nós vimos aqui, era um discípulo que possuía uma boa condição financeira, né? E mesmo assim, tanto nesse parágrafo como no texto lido de Marcos, mostra que João abandonou imediatamente. Então ele não foi para casa, ficou pensando, né? Será que eu sigo, não sigo? Mas meu pai tem um negócio tão lucrativo, será que eu vou abandonar? Ele não contou conversa, né? Jesus chamou, ele abandonou tudo e foi. Então realmente João ele colocava o reino, né, e Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Excelente, muito bem. O irmão Formes ainda? A prontidão, né? A importância de nós estarmos prontos para o reino. Então, deixamos de fazer muitas coisas, talvez o nosso final de semana poderia ser rentável de alguma certa forma, mas deixamos, né, durante a semana também alguma coisa, mas estarmos sempre abandonando imediatamente qualquer coisa em prol do reino. Isso. Nós podemos analisar que não é fácil. Você está no conforto de um lar, você tem a sua vida, do seu dia a dia, seu pai, e quer realmente agradar a ele, em certo sentido, às vezes evita, né? Pisa em ovos para falar do reino, mas ele estava decidido. E tinha um bom exemplo da sua mãe, que realmente também estava envolvida com coisas espirituais. Então, os pais... eles têm um trabalho muito grande em ajudar os filhos, a incentivá-los a continuar na verdade. E provavelmente João foi isso, né? Ele deve ter um incentivo muito grande. E ele, como mencionado, a prontidão mostrou que realmente ele já tinha definido no seu coração o que ele queria. Ele só estava esperando a oportunidade. Vamos meditar nisso, né? É bem interessante. Vamos dar continuidade agora à leitura dos 2 parágrafos, né, o 3 e o 4. Nos evangelhos, João não se destaca tanto quanto Pedro, mas João também tinha uma personalidade forte, como indica o sobrenome que Jesus deu a ele e a seu irmão Tiago, Boanerges, que significa filhos do trovão. No começo, João queria muito ter destaque, tanto que ele e seu irmão fizeram com que sua mãe pedisse a Jesus que lhes desse posições privilegiadas em seu reino. Embora esse desejo fosse egoísta,
também era evidência de sua fé em que o reino era uma realidade. A ambição desses dois irmãos deu a Jesus a chance de aconselhar todos os seus apóstolos sobre a necessidade de demonstrar humildade. João manifestou sua forte personalidade quando tentou impedir que certo homem expulsasse demônios em nome de Jesus, visto que esse homem não era um dos seguidores de Jesus. Em outra ocasião, Jesus enviou mensageiros a uma aldeia samaritana a fim de fazer alguns preparativos para ele. Visto que as pessoas ali se recusaram a receber Jesus, João estava pronto para pedir fogo do céu para destruir os habitantes daquela aldeia. Por causa de atitudes como essas, Jesus repreendeu João. Tudo indica que, com o tempo, João passou a ser mais equilibrado e misericordioso, qualidades que antes aparentemente lhe faltavam. Apesar de suas falhas, porém, João era o discípulo a quem Jesus amava. Por isso, quando Jesus estava para morrer, ele confiou sua mãe, Maria, aos cuidados de João. Só vamos aproveitar o irmão Samuel e também pedir que ele leia para nós Lucas, capítulo 9, versículo do 49 ao 56. Em vista disso, João disse: Instrutor, vimos alguém expulsar demônios usando o seu nome e tentamos impedi-lo, porque ele não segue o Senhor conosco. Mas Jesus lhe disse: Não tentem impedi-lo, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo de ser levado para cima, ele partiu resolutamente para Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente, que foram e entraram numa aldeia de samaritanos, para fazer os preparativos para ele. Mas os samaritanos não o receberam, porque ele estava indo para Jerusalém. Quando os discípulos Tiago e João viram isso, disseram: Senhor, quer que mandemos que desça fogo dos céus e o destrua? Ele, porém, se virou e o censurou. Assim foram a outra aldeia. Muito bem. Aqui temos algumas perguntas, mas vamos lá no comecinho, antes de falarmos um pouco sobre o texto, podemos ver aí que a personalidade de João, como que era? Qual era a personalidade dele? O irmão Carlos, aqui na frente. Ele tinha uma personalidade forte, né? Talvez o excesso de zelo. E esse exemplo aí mostrou que numa aldeia que não quiseram receber ele, os samaritanos, né, não quiseram receber Jesus Cristo, ele já quis apelar ele e o irmão dele para tocar fogo na cidade, né? Não é bem por aí, né? Muito bem, irmão Carlos. Excelente, né? Então a personalidade era forte mesmo. A irmã Laís, ainda? A gente escuta muito falar sobre a impetuosidade de Pedro, mas João também tinha uma personalidade um pouco assim. Tanto que, como fala aqui no parágrafo, Jesus ele deu o sobrenome a eles de Boanerges, que significa filhos do trovão, justamente por essa personalidade impetuosa. Muito bem. Irmão Valdeci? Embora se fala muito de Pedro, mas João queria destaque também, né? Embora sendo parentesco ali, foi conversar com a mãe, talvez a mãe, tia de Jesus, falou: mãe, vai lá dar um jeito para colocar nós como destaque no reino. E Jesus censurou também. Excelente, irmão. Muito bem. Aqui na frente, irmão Renato. Conforme o irmão Valderci comentou, então Jesus teve que corrigir a atitude deles e também dos outros apóstolos, porque houve uma discussão entre eles, quando eles souberam então que Tiago e João queriam posições privilegiadas, né? Então Jesus teve que corrigir, falou a eles a importância de ser humildes e demonstrar essa qualidade muito importante que identifica os seus apóstolos. Excelente. Vamos ouvir aqui a irmã Auralda aqui na frente. Também outro ponto que chama a atenção no caso do sobrenome, né, que Jesus deu a eles, de filhos do trovão, também reflete, provavelmente, que Tiago e João, eles tinham um ardente entusiasmo deles, né, eles tinham um ardente entusiasmo pelo tema, né, o reino de Deus, tanto que
a mãe deles foi pedir para eles, né, cada um ocupar um lugar, né, ao lado de Jesus. Então, mostra que eles tinham o reino como uma realidade e Jesus os elogiou por isso. Muito bom. Vamos ver aqui que nós podemos aprender agora. O que nós podemos aprender se temos uma personalidade um pouco forte ou diferente daquela padrão que os irmãos estão esperando e, de repente, ouvimos conselhos na congregação, talvez através de uma parte ou um anúncio, algo assim. Como nós encaramos? Qual deve ser o nosso ponto de vista, irmão Ricardo? Então, aqui no quadro mencionou que Jesus teve que repreender João por causa dessas atitudes, né? E aí, mas diz que com o tempo João passou a ser mais equilibrado e misericordioso. E diz que eram qualidades que aparentemente faltava a João. Eu lendo isso aqui, eu me recordei de uma sentinela recente que nós estudamos, que lá usou uma expressão interessante, que falou assim, que se tornar um cristão maduro leva tempo. Então é importante nós sermos humildes, porque Jeová, nesse tempo, ele vai nos ensinando, nos repreendendo. Basta fazermos uma autoanálise, perceber traços na nossa personalidade que precisam de mudanças e, com base na palavra de Deus, irmos nos ajustando, que com o tempo vamos desenvolver boas qualidades. Isso, excelente. Temos mais comentários, irmão Sander? E sabemos que, por mais das falhas que João tinha, né, era o discípulo que mais Jesus amava. Então, Jesus repreendia, mas amava muito João. Isso, excelente, né? Muito bom. O irmão Fernando ainda? E podemos observar aqui um detalhe interessante, que quando Jesus estava para entregar a sua vida, ele se dirigiu a João e a Maria, sua mãe, e mencionou ali que João deveria cuidar de Maria, ou seja, João se tornaria como que filho de Maria. Então, nós vemos que durante todo aquele período de 3 anos, foi um aprendizado para João e que trouxe a Jesus a confiança de deixar a sua mãe aos seus cuidados. Isso, excelente. Então, vamos entender. Jesus, ele que escolheu aqueles discípulos. Jesus percebeu ali que precisava aconselhar a todos, né, com respeito a uma qualidade. Qual era mesmo? Jesus trouxe a atenção que era necessário aconselhar a eles, que é importante essa qualidade para nós, era sobre a irmã Magali. Humildade. Excelente. Então, o que nós aprendemos com isso, irmãos? Se Jesus, Filho de Deus, designou os apóstolos, percebeu que era necessário trazer atenção a isso, o que nós aprendemos na congregação? Qual é o proveito que tiramos aqui na congregação? Vamos ouvir aqui na frente o irmão Tomazelli. Que Jesus ainda continua nos treinando, Ele continua ajudando, a fim de que nós nos tornemos pessoas melhores na adoração do Pai dele. É isso que Ele quer. Então, cada reunião, cada artigo, cada leitura da Bíblia, nós estamos sendo transformados para agradar cada vez mais o Jeová, o Pai de Jesus Cristo. Isso, muito bem. Irmão Gabriel ainda? É interessante que aqueles discípulos, né, aqueles apóstolos de Jesus, precisavam ser aconselhados devido à humildade, porque foi dado para eles a autoridade. Então, Tiago e João falou sobre fogo no céu, porque eles tinham o poder disso, né? Eles tinham o poder de expulsar demônios. O Espírito Santo fazia com que os apóstolos tivessem autoridade e poderes para fazer várias coisas, o que podia realmente fazer com que essa força dada pelo Espírito Santo, né, subisse a cabeça deles realmente, faltando humildade. Dentro da congregação existem homens também que têm autoridades especiais, né? Talvez anciãos, pioneiros, que possuem privilégios especiais também. E pode também ser fácil, talvez, faltar humildade para esses irmãos se não tiverem cuidado. Então, assim como os apóstolos que precisavam ser frequentemente aconselhados com respeito à humildade, né,
esses homens que também possuem certa autoridade dentro da congregação também precisam sempre se policiar com respeito à humildade. Muito bom. O irmão Samuel? E também podemos aprender como Jesus demonstrava amor pelos apóstolos, né? Por corrigir todos, queriam que eles evoluíssem, melhorassem, se tornassem discípulos melhores. Então hoje nós, quando recebemos conselhos, às vezes de um ancião, de um irmão mais maduro, porque o irmão demonstra amor por nós, quer que nós também evoluímos, se tornemos irmãos mais espirituais. Muito bem, né? A humildade é importante nisso, excelente. Irmão Formes ainda? Também achei interessante a prontidão, né? A congregação ela está de parabéns quando a gente pede para os irmãos para ajudar na limpeza, na manutenção, nas manutenções, ou até mesmo na assembleia, né? Congresso, trabalhar no departamentos, a gente vê a prontidão dos irmãos. Excelente. Então vamos lá, resumindo, aprendemos duas coisas. Primeiro, quem tem personalidade forte, não se desanime, né? Aprendemos que podemos ser orientados e ajudados por Jesus na congregação. Agora, por outro lado, se erramos, aceite, seja humilde e reconheça que às vezes é necessário, né? Precisamos melhorar em alguns aspectos da nossa personalidade para a congregação manter-se forte, né? Excelente. Muito bom. Então, deu para abranger bastante pontos aqui interessantes. Vamos agora à leitura do último parágrafo. João viveu mais tempo do que os outros apóstolos, como Jesus tinha profetizado. João serviu fielmente a Jeová por uns 70 anos. Perto do fim de sua vida, durante o governo do imperador romano Domiciano, João foi exilado na ilha de Patmos, por ter falado a respeito de Deus e ter dado testemunho de Jesus. Ali, por volta de 96 era comum, João recebeu as visões que registrou no livro de Apocalipse. Segundo a tradição, ao ser libertado, João foi para Éfeso, onde morreu por volta de 100 era comum, depois de ter escrito o Evangelho que leva o seu nome e as cartas conhecidas como 1ª, 2ª e 3ª de João. Obrigado, irmão Samuel, por nos ajudar com a sua leitura. Excelente. Vamos ler o livro de João. Estamos falando de João, então vamos ler o livro de João. João capítulo 21. E os versículos 20 ao 22. Quem quer ler para nós? Vamos ouvir a irmã Milka. Pedro se virou e viu que o discípulo que Jesus amava o seguia, aquele que na refeição havia se encostado no peito dele e dito: Senhor, quem é que o trai? Portanto, quando viu, Pedro disse a Jesus: Senhor, e o que acontecerá a este homem? Jesus lhe disse: Se eu quiser que ele permaneça até eu vir, o que importa isso a você? Continue você a me seguir. Muito bem, obrigado pela sua leitura. Então, temos aqui uma pergunta. De acordo com esse texto, o que nós podemos aprender aqui de João? De acordo com esse texto que lemos agora, o que nós aprendemos aqui de João? Temos alguns pontos bem interessantes aí, né? Falando sobre João. O que nós podemos aprender dele? Vamos ouvir o irmão Jonatas. Aqui nós vemos Pedro falando de João e mostra que o discípulo que Jesus amava se recostava ao peito, ou seja, ele tinha uma intimidade, então ele tinha uma certa proximidade, então, e que ele se preocupava de Jesus de uma forma especial. Excelente. Com isso em mente, qual foi a idade de João aí no seu ministério? Qual foi o tempo? O que aí o livro fala, né, sobre o ministério dele? Vamos ouvir aqui na frente, o irmão Rogério. Então, João, ele serviu fielmente por uns 70 anos, né? E quando ele estava perto da sua vida, ele foi exilado na ilha de Patmos.
E isso pelo fato dele ter falado a respeito de Deus e ter dado testemunho de Jesus. O interessante é que no ano de 96 ele recebeu as grandes visões ali no livro do Apocalipse, né, que foram registrados. Então foi revelado a ele essas visões. Isso. Obrigado, irmão Rogério. Excelente. Vamos ouvir ainda o irmão Edilson? Um grande exemplo para nós, né? Se ele viveu até o ano 100, segundo a tradição judaica, né? E ele morreu com mais ou menos 100 anos de idade, né? Em 98 ele estava escrevendo as cartas. Então isso mostra que ele estava ativo até o finzinho da sua vida, né? Muito embora ele fosse um dos discípulos mais novos de Jesus, tanto que a Bíblia nunca fala João e Tiago, sempre fala Tiago e João, né? Indicando assim que ele era o irmão mais novo de Tiago. De qualquer modo, ele foi o último a morrer, né? Mas estava ativo até o último momento da sua vida. Então, um grande exemplo para nós, que às vezes a gente se acha um pouco idoso para aceitar essa ou aquela designação. Excelente, muito bom, né? Vamos aqui analisar, então, 3 pontos interessantes. Quem era João? O que nós aprendemos? Quem era João? Aprendemos hoje. Quem era João? O irmão Elton? O discípulo que Jesus Cristo mais amava. Isso, muito bom, excelente. E o que aprendemos dele? O que aprendemos dele? Aprendemos algo sobre João, não aprendemos? Com certeza, né? O que aprendemos? O irmão Jonatas? Que ele tinha forte espiritualidade, que ele tinha personalidade muito forte, que ele era humilde e que também era muito afetuoso. Muito bem. E o que estamos decididos a fazer? Já que aprendemos sobre João, o que estamos decididos a fazer? Eu já tenho aqui anotado, mas não vou falar não. Vamos ouvir a irmã Carol. A sermos humildes, assim como João, quando nós precisarmos de uma correção. Excelente, muito bom, né? Era isso? Não? Tem outro ponto? Então, temos outro ponto aqui, irmão Carlos, na frente. E continuar dando o nosso melhor a Jeová, não importa a nossa idade. Foi o exemplo aí do apóstolo João. Muito bom. Obrigado, irmãos, pela participação de todos. Aprendemos bons pontos interessantes. Irmão Darcy, pela condução do estudo bíblico de congregação. Agradecemos, viu, a forma como o irmão conduziu. E também todos os comentários. Muito bem, que reunião edificante que nós tivemos, né? Logo no início, vimos como lidar com as injustiças e como Jeová nos ajuda a desenvolver uma forte confiança no futuro, como Ele vai resolver essas questões. Que nossa esperança não é em consertar esse sistema que vai ser destruído, né? E sim continuar nos fortalecendo na fé, nesse governo do reino, e ajudar as pessoas também a desenvolver essa confiança. Nós vimos também, um ponto alto, como aproveitar e aumentar nosso desejo de pregar as boas novas de forma informal. E nós vimos ali como que quantas pessoas, por causa de um testemunho informal, quantas pessoas juntas, famílias, né, vieram conhecer a Jeová. Então, devemos fazer assim também. Certamente foi bastante edificante, nós gostamos muito, né, dessas matérias que vimos aqui nessa noite. Na semana que vem também nós teremos uma reunião bastante edificante, que vai mostrar para nós, por exemplo, por que nós podemos confiar nas promessas de Deus, que nos dá vida eterna. Por que nós podemos ter uma
uma certeza, né? E poder assim continuar caminhando nesse caminho de fé. Também vai ser o dia que vai iniciar a visita do superintendente de circuito. Então, vai ser nessa reunião próxima, né? E nessa reunião também nós vamos ter um ponto alto que é prepare-se para situações que envolvem cuidados médicos e cirúrgicos. Então, é bom relembrar, né, tudo isso sobre nossa preparação, nossos cartões, nossa documentação. Então, esteja atento a esse discurso que vai ser muito providencial para nós. Então, a semana que vem, nós vamos ter o início da visita, né, do nosso superintendente de circuito. Então, nós devemos lembrar que nessa semana, a visita inicia na terça-feira, então não é na segunda, não é como hoje, né? Terça-feira, vai ser às 19h45. E nosso irmão, Luiz Awad, vai proferir, como um discurso de serviço, logo na terça-feira, esse tema, assim, olha, já pode ir mentalizando, né? Esteja pronto para falar as boas novas de paz. Esteja pronto para falar as boas novas de paz. Na sexta-feira, o discurso público do irmão Awad vai ter o tema Como mostrar amor num mundo egoísta. Né? Lembra-se desse tema? Esse tema, antigamente, era como mostrar amor num mundo que viola a lei. Né? Ele foi reformulado e agora o viajante vai fazer esse discurso para nós. Né? Muito bom. E depois do estudo da sentinela, vai ter o discurso final, os que ficaram no anonimato nos ensinam boas lições. Então, vamos descobrir quem são, né? Então, queremos estar bem atentos para poder usufruir dessa instrução que vamos ter nessa semana especial. E também queremos elogiar todos os que se inscreveram ou assinaram petição de pioneiro auxiliar desse mês. Então, agora tem um número ajustado, nós estamos com 92 pioneiros entre regulares e 60 pioneiros auxiliares esse mês. Então, nós tivemos a que assinou hoje, né, ou esses dias agora, foi a irmã Roberta Filippo, né? Então, é a única que estava faltando ler dessa lista. Então, chegamos a 92, né? Então, faltando 8% da nossa meta, mas está excelente, né? Está excelente, 92. Certamente, a gente vê o amor que a congregação tem no ministério, é muito emocionante ver isso na congregação. Queremos elogiar também que, nesse mês, todos os anciãos estão como pioneiros. Né? Já uma boa parte dos anciãos da congregação servem como pioneiros regulares, né? Mas todos os outros assinaram como pioneiros auxiliares. Né? Isso é muito bom. E também os servos ministeriais fizeram a mesma coisa. Né? Todos os outros que não são regulares assinaram para ser pioneiros auxiliares. Então, todos nós estaremos presentes na reunião de pioneiro no viajante, né? Que vai se dar na quinta-feira, às 18h30. Então, veja o número de irmãos que vão estar presentes nessa reunião. Né? Às 18h30, na quinta-feira, vai ser a reunião dos pioneiros. E, em seguida, a reunião dos servos ministeriais e anciãos, às 19h30. Então, realmente é um motivo de bastante alegria, né, estarmos visualizando, né, presenciando essas coisas nos nossos dias. Né? Muito bem, irmãos. Para terminar, então, nossa reunião, nós vamos agora nos pôr de pé, todos os fisicamente capazes, e entoar junto o cântico 138, a beleza dos cabelos brancos, com base no Provérbios 16:31. E, em seguida, o irmão Sérgio Santos terminará com a oração para nós.